E aí galera, beleza? Sou o professor Michel de Biologia e a gente está aqui para mais uma aulinha seguindo agora a nossa ecologia, onde nós vamos discutir a reciclagem da matéria dentro do ecossistema. Nós vamos falar dos chamados ciclos biogeoquímicos. Nós vamos ver que determinados elementos agora são reaproveitados. Por quê? Porque a matéria é reaproveitada, a energia não, a energia vai se perdendo. Mas os átomos, os elementos que formam toda a matéria viva, vão ser reciclados com o ambiente físico, o ambiente não vivo. Nós teremos diversos elementos. Teoricamente, eu posso fazer a reciclagem de todos os elementos químicos da tabela periódica, mas nós vamos discutir os principais: o nitrogênio, o oxigênio e o carbono. Então, nós vamos definir, como eu estava dizendo no próximo slide, ciclos biogeoquímicos como a reciclagem, a reutilização da matéria, dos átomos, envolvendo os seres vivos do ecossistema e também a matéria não viva do ecossistema. Nós vamos envolver o ar, a atmosfera, vamos envolver o solo, a litosfera, vamos envolver a água, a hidrosfera, nessa reciclagem, essa reutilização. Princípio máximo de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós poderíamos, como eu estava dizendo, fazer o estudo do ciclo de todo elemento químico. Podia fazer o ciclo biogeoquímico do selênio, ciclo biogeoquímico do molibdênio, beleza. Mas esses são elementos necessários em pequena quantidade, que não têm tanta importância no metabolismo dos seres vivos. Então, pelo nosso tempo, pelo aquilo que é mais importante, vamos discutir a reciclagem dos elementos químicos mais importantes, presentes em maior quantidade: o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Por que discutir o ciclo do carbono? Porque todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm cadeia principal de átomos de carbono. Nós até dizemos que somos formas de vida baseadas em carbono. Então, se entendemos como conseguimos carbono, como eliminamos carbono, também entendemos como boa parte de nossas principais moléculas são formadas. O nitrogênio tem que ser estudado, porque o nitrogênio é componente essencial para os ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas do DNA e do RNA, adenina, guanina, citosina, timina e uracila, tem nitrogênio na composição. Além disso, devo lembrá-los que as proteínas são formadas do encadeamento de compostos chamados aminoácidos. Aminoácido tem esse nome porque tem uma função ácido carboxílico e uma função amina NH2. Ou seja, preciso de nitrogênio para montar minhas proteínas, preciso de nitrogênio para montar meus ácidos nucleicos. Se eu não tiver nitrogênio, eu só não tenho DNA, não tenho RNA, não tenho proteína, não tenho nada. Então, preciso entender como esse elemento é obtido e como é que ele é eliminado para o ambiente. E a ciclagem do oxigênio. Por quê? Porque o gás oxigênio é muito utilizado no metabolismo oxidativo para ajudar na liberação da energia. Então temos que ver agora como o oxigênio é liberado para o meio como um gás, e a gente vai ver que vem da fotossíntese, e como que esse gás é utilizado nos processos metabólicos agora. Beleza. Próximo slide a gente já começa a falar do primeiro ciclo, que é o ciclo do carbono. O que é o ciclo do carbono? É a reciclagem desse componente químico envolvendo os seres vivos e a matéria não viva. Mas nós vamos ver que para falar de ciclagem do carbono, tendo em vista que ele é o principal componente de todas as moléculas orgânicas, nós temos que entender dois principais processos: a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese, que está aqui à direita de vocês, que acontece nos cloroplastos, nos eucariontes e no hialoplasma dos procariontes, vamos pegar só os eucariontes agora de modelo. Eu pego gás carbônico do ambiente e vou reagir com a água para formar a glicose, principal monossacarídeo agora, principal açúcar que funciona como combustível energético, e liberar O2 para o meio. Essa glicose e esse oxigênio serão utilizados pelas mitocôndrias de todos os eucariontes, algas, fungos, vegetais, animais, protozoários, vão utilizar essa glicose nas mitocôndrias junto com o gás oxigênio para quebrar a glicose e liberar a energia ali contida. Quando eu quebro a glicose, que é uma molécula formada agora por átomos de carbono, eu libero o CO2 para o ambiente. Então eles são antagônicos, eles são opostos, eu tenho que ter um equilíbrio entre eles. A fotossíntese tira carbono inorgânico do meio e coloca na molécula orgânica. A respiração pega o carbono da molécula orgânica e libera para o ambiente. Então, peraí, eles são opostos, são antagônicos, eu preciso ter um equilíbrio entre eles. Ora, o que nós vamos observar? Nós vamos ver que existe um desequilíbrio no ciclo do carbono gerado pela atividade antrópica, antropos, homem, pela atividade humana. Então, isso acontece há muito tempo, mas principalmente desde a primeira Revolução Industrial, um pouco mais de 200 anos,
nós tivemos um aumento da queima de combustíveis fósseis, da queima de madeira, da degradação de florestas, e aí nós temos um problema. Ao queimar, eu libero muito CO2 para o ambiente, e ao degradar as florestas, não é a floresta que vai fazer fotossíntese, por exemplo, e poluindo os oceanos também, está afetando as algas, eu não tenho mais o sequestro do carbono. Então nós teremos um desequilíbrio. Era para ter um equilíbrio na ciclagem, nós não vamos encontrar isso. No próximo slide a gente mostra como é que o ciclo do carbono funciona naturalmente. Observem a coloração das setas. Qual é a única maneira de tirar carbono da atmosfera, de pegar carbono inorgânico e assimilar aos seres vivos? Fotossíntese. Então está ali a linha verde. CO2 da atmosfera entra nas plantas e é transformado em glicose e matéria orgânica. Legal. Essa planta respira, lembre-se que vegetais também respiram, e libera CO2 para o ambiente. Quando essa planta, numa cadeia alimentar, serve de alimento para um animal, o carbono orgânico, o carbono dos açúcares, por exemplo, da planta, passa para o animal. Quando um animal se alimenta desse, passa para o outro, e assim vai. Esses animais respiram, liberam CO2 para o meio. Então vejam ali que eu tenho assimilação de carbono pelos herbívoros, depois pelos carnívoros, vai entrando na cadeia alimentar e todos eles estão respirando, liberando CO2 para o ambiente. A planta, o animal, quando morrem, e seus excrementos, excrementos dos animais, têm matéria orgânica, vão ser decompostos por fungos decompositores, fungos e bactérias decompositoras, e eu libero CO2 com a respiração deles para o ambiente. Ora, então vem CO2 para o ambiente da respiração de vegetais, da respiração de animais, da decomposição realizada por fungos e bactérias, tem muita coisa liberando CO2, mas só a fotossíntese está sequestrando. Imagina agora, eu queimo lenha, vem de plantas, queimo petróleo e derivados, eu libero CO2 para a atmosfera. E se eu ainda queimei a vegetação para fazer agora uma plantação, o avanço das monoculturas permitiu agora que florestas fossem devastadas. Eu estou evitando o retorno desse carbono agora para a matéria orgânica. Isso gera um desequilíbrio. Aí eu começo a ter CO2 na atmosfera, o calor que vem do Sol é retido nessa camada mais densa de CO2. Há milhões de anos a gente tem um pouquinho de CO2 na atmosfera que retém um pouco de calor e mantém a temperatura do ambiente em padrões legais. O problema é que nos últimos 200 anos está com tanto CO2 na atmosfera que está retendo calor demais, a ponto de provocar derretimento de calotas polares e alterações climáticas. Então aí no próximo slide a gente vai começar a ver alterações agora por ação antrópica que me levam a um desequilíbrio no ciclo do carbono. Uso excessivo de combustíveis fósseis, atividade industrial, queimadas. Estou liberando tanto CO2 que está retendo calor na atmosfera, causando o que a gente chama, como está no próximo slide, o aquecimento global. E aí nós temos que entender agora a participação dos países e como isso vai ser colocado para vocês no vestibular. Isso é um mapa mundi. Vai me chamar, mas eu não estou vendo um recorte geográfico normal do limite entre países. Não, mas a gente está fazendo um gráfico que demonstra quanto cada país contribui com sua atividade industrial, com sua atividade agropecuária agora, para a poluição, para a emissão de gás carbônico na atmosfera, que vai atuar como retentor agora do calor do Sol, que vai atuar aumentando o chamado efeito estufa, que vai nesse exacerbamento do efeito estufa causar aquecimento global. Aqui nós já vimos que a China é o maior poluidor hoje atual. Por quê? Porque tem termoelétrica, tem atividade industrial intensa, beleza. Estados Unidos em segundo lugar. E aí, percebendo essas consequências, nós tentamos há muito tempo agora amenizar isso. Por isso que a ONU fez, desde a Rio 92, a primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, tentando fazer acordos econômicos que levassem os países a diminuir as emissões de carbono. Infelizmente, existe um pensamento errôneo, achando que isso levaria necessariamente ao desemprego ou a problemas econômicos. Não. Como diversas vezes já comprovamos, nós podemos gerar muita riqueza com a reciclagem, muita riqueza com novas fontes de energia. Então, isso não quer dizer que nós vamos ter problemas. Nós vamos ter que fazer uma transição adequada. Diminuir nossa dependência de combustíveis fósseis já seria um grande passo. Então, no próximo slide, a gente começa a comprovar para vocês agora que existem problemas. E aí a gente tem que falar de onde vem. Não estou falando de achismo. Isso aqui são dados científicos do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas na década passada. O que a gente viu? Que a maior parte do CO2 eliminado para a atmosfera não vem da indústria, não vem do transporte, não vem agora de processos industriais.
75% de todo o CO2 que o Brasil contribui agora para a atmosfera vem da mudança no uso da terra e florestas. O que é isso? Queimada. Pode ser a queimada para a expansão da fronteira agropecuária. Eu quero aumentar a área de gado, eu quero aumentar agora a área da minha plantação, eu vou destruir a mata natural. Aí eu não só estou liberando CO2, mas eu estou impedindo que esse CO2 seja retirado depois, porque eu estou eliminando as plantas que fariam sequestro do carbono pela fotossíntese. Para piorar, alguns cultivos, como a da cana-de-açúcar, o pessoal faz queimada proposital, e aí você libera novamente CO2 em excesso para a atmosfera. Então, no próximo slide, a gente lembra que é comprovado a associação entre, vejam a linha vermelha, aumento progressivo da quantidade de CO2 na atmosfera nos últimos 200 anos e aumento da temperatura média global. Isso é o aquecimento global. Michel, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, no próximo slide, a gente mostra que eu posso ter várias consequências disso. Vejam vocês aqui, na próxima imagem. Eu tenho derretimento de calota polar, eleva o nível do oceano. Eu tenho agora elevação da temperatura. Eu tenho um monte de consequência. Eu tenho na saúde, como nós estamos vendo agora recentemente, nós podemos agora aumentar a área de abrangência de doenças. Tem doença que só fica em região onde tem a temperatura adequada. Por exemplo, dengue. A gente não encontrava dengue lá no alto da Cordilheira dos Andes porque era frio demais. O mosquito transmissor da dengue não chegava lá. Agora a gente já tem dengue em elevadas altitudes. Por quê? Porque está mais quente, não está mais tão frio. Então o mosquito consegue chegar nessas regiões. A agricultura está tendo problemas. Por quê? Porque agora com as mudanças climáticas, às vezes chove demais numa região e não chove na outra. E aí? Eu preciso de água. Isso aumenta a demanda por irrigação, continua. Mas se não chove naquela área, porque está chovendo demais em outra, o que eu tenho? Eu tenho um desequilíbrio. Aumenta a demanda por água para irrigação, de repente pode faltar água numa cidade, de repente agora não tenho água adequadamente, eu vou ter que trazer água de caminhão-pipa para irrigar minha plantação, isso vai aumentar o custo. Nós temos consequências econômicas. A diversidade de florestas cai, que agora está chovendo demais numa área, chovendo de menos na outra. Por causa desse desequilíbrio climático, você afeta a diversidade das florestas. Os recursos hídricos não são mais agora adequadamente distribuídos. Nós temos áreas costeiras com problemas de erosão e, é claro, as espécies começam a migrar de uma área para outra, visto que seus ecossistemas originais são afetados por essas mudanças de temperatura. Quem não ouviu falar que nós temos casos de ursos polares literalmente morrendo afogados lá no Polo Norte por causa do derretimento das calotas polares, visto que lá no norte nós temos normalmente gelo sobre água e aí está derretendo tudo, esses ursos não têm mais agora onde se apoiar para sair da água, eles têm respiração pulmonar, eles morrem afogados. Peraí, pode ver no próximo slide então que nós temos uma dúvida, quer dizer, nós cientistas não temos. Será que o aquecimento global é consequência da ação humana? Ou é um fenômeno natural que acontece de tempos em tempos com o planeta? Então, aqui a gente já mostra. Você pega as revistas científicas, a Science, a Nature, nenhuma delas tem dúvida, tanto é que a gente fala direto sobre trabalhos comprovando as alterações climáticas em consequência do aquecimento global. Quem coloca como dúvida, os chamados céticos do aquecimento global, são revistas populares, a Newsweek, a Time, a Isto É, a Veja, vamos pensar aqui no Brasil. Peraí, essas revistas não são científicas. A revista científica tem todo um corpo de professores, universitários e pesquisadores por trás para analisar os trabalhos que são propostos para ver se eles podem ou não ser publicados. Uma revista popular, não. E aí você vê diversas revistas populares, como a Newsweek no caso, falando ali, aquecimento global é uma farsa. Mas por quê? Porque os diretores acionistas também têm participação em empresas, por exemplo, do ramo petrolífero. E aí eles não querem que você agora deixe de usar combustível fóssil. Eles não querem que você agora consuma menos. Eles querem que você gaste cada vez mais. Então, infelizmente, nós temos interesses econômicos que acabam interferindo aqui. Tudo bem? Belezinha? Passando para o próximo slide, a gente falou do ciclo do carbono, agora vamos falar do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, como já falei, é essencial para proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Onde está a maior parte do nitrogênio do planeta? Está na atmosfera na forma de N2. A maior parte da nossa atmosfera é formada de gás nitrogênio. Espera aí, o nitrogênio, como é que ele vai ser usado pelos seres vivos? Eu tenho que fixá-lo pelas reações químicas de determinados seres. Nós, animais, não conseguimos. Mas existem micróbios, micro-organismos, bactérias que pegam o gás e o absorvem para fazer agora uma molécula orgânica com ele, ou uma inorgânica mesmo. Nós teremos, então, a fixação do nitrogênio atmosférico feito por bactérias fixadoras de nitrogênio.
podem ser cianobactérias no ambiente, podem ser bactérias que vivem no interior de raiz de outras plantas, como leguminosas, como a gente vai ver. Então, no próximo slide, a gente dá uma olhada no geral da reciclagem do nitrogênio. Então, imagina, a planta, como é que ela consegue nitrogênio? Absorvendo nitrato, principalmente, NO3, algumas até absorvem amônia também, direto como sal mineral das raízes. Aí esse nitrogênio é usado para fazer proteína, para fazer ácido nucleico. Então, beleza. As plantas absorvem pelas raízes, mas tem que ter nitrato no solo. E se o solo é pobre, é oligotrófico, é pobre em nutrientes? Eu posso ter bactérias fixadoras, como vocês podem ver ali no esquema, à esquerda de vocês, bactérias fixadoras de nitrogênio em raízes de plantas como leguminosas, como a soja. Aí pega o N2 atmosférico, transforma em nitrato. A bactéria faz isso porque ela faz uma quimiossíntese, né? Porque ela é boazinha. E aí sobra nitrato para a planta. Beleza, a planta conseguiu nitrogênio, produziu proteína e ácidos nucleicos, vem o animal e se alimenta da planta. Aí o animal consegue o nitrogênio que ele precisa agora, comendo proteína, comendo ácidos nucleicos agora das plantas. Maravilha. Quando a planta morre ou o animal morre, decompositores vão quebrar a matéria orgânica, incluindo ácidos nucleicos e proteínas, liberando resíduos simples. Quebrando moléculas orgânicas com nitrogênio, liberam amônia no solo, ou amônia NH3 ou íon amônio NH4+. Também tem a excreção dos animais, que contém amônia, ureia e ácido úrico, compostos ricos em nitrogênio. Se liberar amônia direto, beleza. Se liberar ureia ou ácido úrico, tem que ser decomposto em amônia. A amônia, ela não vai ser usada com muita intensidade pelos vegetais. Então, o que vai acontecer? Nós teremos que transformar a amônia em um íon mais assimilável. Então, nós vamos ter agora a transformação de amônia em nitrito, NO2-, e o nitrito em nitrato, NO3-. E o NO3- pode ser absorvido mais facilmente pelos vegetais. Quem transforma amônia em nitrito? Bactérias do gênero Nitrosomonas. Quem transforma nitrito em nitrato? Bactérias do gênero Nitrobacter. Quem faz conversão de amônia em nitrito é nitrosação. Nitrito e nitrato, nitratação. Tudo junto, de amônia até nitrato, a gente vai chamar de nitrificação. Beleza, formei agora nitrato para a planta, ou existem bactérias também que fazem o caminho contrário. Pegam nitrato, algumas pegam até amônia e transformam em N2 e jogam na atmosfera de novo, fechando o ciclo. Seriam bactérias desnitrificantes. Então vejam vocês que nós temos muita ação microbiana nessa reciclagem do nitrogênio com os seres vivos e com o ambiente. Devemos destacar, como eu já falei, volto a reforçar, no próximo slide, nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio em nódulos. Olha essas bolinhas que vocês estão vendo nas raízes de leguminosas. Essas bactérias pegam N2 atmosférico e transformam em nitrato. Não fazem isso numa quimiossíntese e o nitrato que está sobrando agora é aproveitado direto pela planta. Então, mesmo que o solo seja pobre, ela está conseguindo agora o nitrogênio que ela precisa, graças às bactérias que vivem ali. É bom para a bactéria estar dentro da planta? É, porque ela está protegida. É bom para a planta ter a bactéria dentro de si? Sim, porque ela consegue nitrato. Bom para as duas e não podem viver separadas. É um caso de mutualismo ou simbiose. E aí o que a gente faz na agricultura? Se eu ficar plantando só uma planta, só uma planta, só uma planta, ela vai esgotar os nutrientes do solo. Então o que a gente faz? Para renovar os nutrientes do solo, alternância do seu plantio com uma leguminosa. Então planto arroz, depois planto soja. Aí planto arroz, depois planto soja. Quando eu planto a leguminosa, as bactérias fixadoras vão renovando o nitrogênio do solo, permitindo que esse solo sempre esteja em condições de manter as plantações. Isso é chamado de atubação verde ou rotação de culturas. Isso é uma técnica que utiliza o ciclo do nitrogênio agora, que está sendo realizado nessa fase pelas bactérias fixadoras de nitrogênio em leguminosas, com agora a finalidade de renovar os nutrientes do solo. Direto em vestibular, como já apareceu até numa questão alguns anos atrás. Eu peguei duas leguminosas, uma eu expus a radiação ultravioleta na raiz, a outra não. Coloquei as duas no solo, mesma quantidade de água, tudo bonitinho, uma cresceu e a outra não. Por quê? Porque você esterilizou as bactérias com ultravioleta, você eliminou as bactérias. Então, sem as bactérias, não vai conseguir tanto nitrogênio, o crescimento dessa planta vai ser afetado. Então, cresce mais a que não recebeu ultravioleta, porque terá a fixação do nitrogênio atmosférico, enquanto que aquela que teve as bactérias eliminadas não vai crescer tanto, porque não vai ter tanto nutriente. Tudo bem? E aí, passando para o outro slide, a gente fala do ciclo do oxigênio. É um ciclo mais complexo, porque ele envolve tanto o O2 quanto o CO2,
quanto a água e a glicose. Por quê, Michel? Simples, meus amores. Vejam vocês. O O2 seria nosso propósito, estudar o gás oxigênio. Mas o gás oxigênio é liberado na fotossíntese de onde? Fotólise da água. Lá na fase clara da fotossíntese, usando a luz, a gente quebra a molécula de água H2O, liberando O2. Então, o oxigênio que nós inspiramos veio da água quebrada na fotossíntese. Esse O2 eu vou usar na respiração celular. Cuidado, o O2 não tem energia. A energia da respiração vem na glicose. O O2 é aceptor final de hidrogênios e elétrons na cadeia respiratória dos mitocôndrios. Aí o O2 pega os hidrogênios e forma água. Então o oxigênio entra na respiração, o O2, para formar água no final do processo. Essa água é liberada para o meio. O vegetal absorve essa água, quebra com a ajuda da luz, libera O2 novamente. Então eu tenho envolvimento. O O2, na verdade, veio da água e depois o CO2 vai formar água novamente. Então esse ciclo de oxigênio está envolvendo O2 e H2O. Michel, mas peraí, o CO2 da fotossíntese, ele tem oxigênio? Tem, mas o CO2 da fotossíntese, o O2 que está no gás carbônico da fotossíntese, ele vai ser usado para formar glicose. Quando a glicose é quebrada na respiração, no ciclo de Krebs, você vai liberar CO2. Então existe um ciclo envolvendo O2 e H2O e outro ciclo envolvendo CO2 e glicose. A gente pode ver no próximo slide. E aí, está aqui descrito para vocês depois, para revisão do estudo, o oxigênio utilizado na respiração aeróbia vai formar água. Essa água vai para a fotossíntese, vai ser quebrada, liberando O2. Aí é um ciclo. O outro ciclo, o gás carbônico entra na fotossíntese, forma glicose. A glicose vai para a respiração celular, é quebrada, liberando o CO2. Aí um outro ciclo agora. Você vai liberar CO2 pela respiração aeróbica e também pela decomposição. Tudo bem? Aí a gente tem que falar de algumas particularidades do ciclo do oxigênio, que seria, a gente vai ver no próximo slide, a questão do ozônio. Próximo slide a gente vê agora que, aqui sim, antes disso, só a representação do ciclo do oxigênio envolvendo tanto vegetais quanto animais. Passando para o próximo, a gente tem que lembrar que na atmosfera tem O2, mas também tem O3, que é o ozônio. Podemos ver no próximo. Pode passar. Isso, o ozônio O3, ele foi formado a partir dos raios ultravioleta que vão agora quebrando o O2 e permitindo que esses oxigênios altamente reativos formem o O3. Aí o O3 funciona como um ponto de reflexão para o ultravioleta, filtrando o excesso de ultravioleta que vem do Sol. Isso é legal para os seres vivos, pois o ultravioleta é uma radiação mutagênica. Então você filtra uma grande parte, não tudo, um pouquinho tem que passar, com o ozônio que a gente produziu em bilhões de anos. Só que aí esse filtro natural começou a ser afetado pela ação humana. A gente olhar o próximo slide. Nós tivemos, no século XX, um buraco na camada de ozônio, que é aquela parte azul ali mais escura sobre a Antártida. Por quê? Porque o clorofluorcarbono usado em aparelhos de refrigeração, em ar-condicionado, em sprays, aerossóis e até a atmosfera, como vocês podem ver ali, o CFC se degrada, liberando cloro, o cloro reage com o ozônio, roubando um oxigênio. E aí você quebra espontaneamente aquele que deveria ser o nosso filtro protetor. Nas últimas décadas, nós estamos substituindo esse gás clorofluorcarbono, clorofluorcarboneto, desses refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, aerossóis. Diminuindo a quantidade de CFC na atmosfera, não está mais tendo problema, porque o ozônio está sendo autorregenerado, porque a ultravioleta que bate no O2 já consegue permitir agora a quebra do O2 e a formação do O3. Nós estamos voltando a sintetizar agora naturalmente O3 mais rápido que ele é degradado. Tanto é que esse buraco está reduzindo ano a ano. Então isso mostra uma poluição do ambiente como consequência da ação humana, mas que pode ser resolvida sem problemas, com vantagens agora econômicas até, desde que nós voltemos nossa atenção para isso. Então, se o buraco na camada de ozônio foi resolvido, por que não o aquecimento global também não pode? Desde que tenhamos nossas atenções voltadas para isso. Tudo bem? Belezinha, galera? Então tá bom. Aquele abraço, obrigado pela atenção.